Quando eu tinha 19 anos, morei em uma pequena cidade de Minas Gerais com minha família. Éramos simples, mas unidos. Meu pai, minha mãe, meu irmão de 10 anos e eu. Naquele período, em 2002, decidimos alugar uma casa um pouco maior, que oferecesse espaço suficiente para que meus pais pudessem trabalhar de forma mais confortável. Eles se dedicavam à decoração de festas infantis, confeccionando lembrancinhas e enfeites, em sua maioria feitos de madeira, pintados com cores vivas que encantavam quem os comprava. A garagem daquela nova casa foi transformada em oficina. Era ali que meu pai guardava as ferramentas, minha mãe organizava as tintas e onde passávamos horas preparando os pedidos. A empresa, embora familiar, estava em plena ascensão e havia sempre muito serviço. Eu conciliava meu trabalho como professor durante o dia e o curso universitário à noite, mas ainda assim ajudava nas horas vagas, principalmente nas tarefas de pintura. Não trabalhávamos apenas nós três. A irmã de minha mãe, minha tia Rosana, também participava com frequência. Ela tinha uma filha pequena, uma menininha de apenas 2 anos, chamada Bianca. Sempre que minha tia estava conosco, Bianca a acompanhava e permanecia por perto, brincando enquanto as peças eram cortadas, lixadas e pintadas. Em uma dessas noites de trabalho, estávamos na sala, eu, minha mãe e minha tia, terminando de colorir alguns personagens encomendados. Bianca, cansada, começou a demonstrar sono. Arrumamos no chão, ao lado de nós, um espaço aconchegante com cobertores e travesseiros para que ela pudesse descansar. Já deitada, a garotinha mexia em seus cabelos, torcendo algumas mechas entre os dedos. De repente, começou a reclamar com voz infantil, mas firme. "Para de puxar meu cabelo!" Eu e minha tia nos entreolhamos confusas. Minha tia, rindo, perguntou: "Quem está puxando seu cabelo, filha?" E a pequena respondeu com naturalidade: "É a minha amiguinha." Naquele momento pensamos que se tratava apenas da imaginação fértil de uma criança. Rimos, mudamos de assunto e voltamos ao trabalho, mas aquilo foi apenas o começo. Nos dias seguintes, a presença dessa tal amiguinha se tornou constante. Bianca brincava e conversava sozinha, mas dizia sempre estar acompanhada. Havia momentos em que, ao sair de casa, a garotinha insistia em andar de mãos dadas com alguém invisível. Tentávamos segurar a outra mão, mas ela logo se esquivava, afirmando que não podia soltar a mão de sua amiga. Com o tempo, a curiosidade falou mais alto e decidimos perguntar a Bianca como era essa amiga imaginária. A resposta nos deixou desconfortáveis. "Ela é triste e não tem cabelo." Aquela descrição carregava uma melancolia profunda e, mesmo sem entender ao certo, algo em nossos corações se inquietou. Outros episódios estranhos começaram a acontecer naquela casa. Em uma Páscoa, lembro-me claramente, minha mãe havia comprado diversos ovos de chocolate para presentear a família. Guardou-os em cima do guarda-roupas de um dos quartos, para que ninguém mexesse antes do domingo. No entanto, durante a semana, escutávamos nitidamente o barulho das embalagens sendo amassadas e reviradas. Corríamos para verificar, mas encontrávamos tudo exatamente no lugar. Minha mãe, tentando racionalizar, dizia que deviam ser ratos. Mas como explicar o barulho de plásticos sendo sacudidos sem que houvesse qualquer vestígio depois? Em uma noite silenciosa, meu pai presenciou algo que preferiu não comentar de imediato. Ao atravessar o corredor, ele jurou ter visto o vulto de uma criança correndo. Assustado, seguiu o vulto, mas não encontrou nada além do vazio. Ele nunca foi homem de acreditar em fantasmas, mas naquele dia seu semblante revelou medo. As peças de madeira que produzíamos também passaram a ser alvo de acontecimentos inquietantes.
Muitas vezes deixávamos grandes painéis para secar durante a noite. Personagens conhecidos das crianças, como fadas, heróis e animais, estavam sempre bem pintados ao final do dia. Mas pela manhã, alguns deles apareciam rabiscados com traços desordenados, como se uma criança pequena tivesse usado lápis de cera para desenhar sobre os rostos coloridos. Minha mãe ficava furiosa, pois precisava refazer o trabalho, atrasando as entregas. Ainda que Bianca fosse criança, ela não morava conosco, e quando estava na casa, era sempre supervisionada. Já meu irmão, com seus 10 anos, não tinha mais interesse nesse tipo de brincadeira. A lógica não conseguia explicar. O ponto mais alarmante, para mim, ocorreu em um fim de tarde, quando deixamos meu irmão sozinho em casa por pouco mais de 1 hora. Ao retornar, encontrei-o pálido, chorando desesperadamente, olhando fixamente pela janela. Perguntei o que havia acontecido, e ele me disse, soluçando, que tinha visto vultos andando pela casa. Com o passar dos anos, depois que nos mudamos, ele me confessou que, na verdade, via esses vultos com frequência. Muitas vezes, preferia não contar nada para não nos preocupar, mas cresceu carregando aquele medo em silêncio. Apesar de todos esses acontecimentos estranhos, o que mais marcou foi a revelação sobre o passado da casa. Certa vez, em um almoço de domingo, estávamos reunidos na garagem, conversando. Meu tio, esposo da tia Rosana, apontou para uma parede e comentou: "Vocês já repararam que tem algo escrito ali?" Observamos com atenção e percebemos que, sob a tinta branca, em relevo discreto, estavam gravadas as palavras: "Casa de apoio às crianças com câncer." Ficamos em silêncio por alguns instantes. Era impossível não associar aquela inscrição a tudo o que vivíamos. Descobrimos depois que a poucas quadras dali funcionava um hospital especializado no tratamento da doença. Foi nesse momento que os episódios começaram a fazer sentido, ainda que de forma perturbadora. A amiguinha sem cabelo poderia ter sido uma das crianças hospedadas ali, talvez em tratamento, que não resistiu à doença. Os rabiscos nos personagens poderiam ter sido deixados por espíritos de outras crianças que também passaram pela casa. A cada lembrança, uma sensação de tristeza me invade. Não apenas pelo medo que sentimos, mas pela dor daquelas vidas que se apagaram cedo demais. Passei 3 anos naquela casa e cada acontecimento se gravou em minha memória. Até hoje, quando fecho os olhos, consigo ver a pequena Bianca andando pela sala, de mãos dadas com alguém invisível, sorrindo como se não estivesse só. Me chamo Helena. Tenho 22 anos, sou estudante de medicina veterinária e moro em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Minha família sempre esteve ligada ao campo, especialmente ao cultivo do café, à criação de gado e à criação de cavalos da raça manga larga, marchador. Temos uma fazenda no interior de Minas, herança de gerações passadas, que guarda uma história tão antiga quanto assombrosa. A sede da fazenda é um casarão datado do ano de 1837, que foi tombado como patrimônio histórico, preservado quase em sua totalidade, como se o tempo tivesse parado diante de suas paredes grossas de pedra e madeira. Embora tenha passado por algumas restaurações ao longo dos anos, nada nele perdeu o ar de imponência e mistério. É o tipo de construção em que o silêncio parece falar, e cada parede parece guardar lembranças que nunca foram reveladas. O casarão possui 16 quartos, 6 banheiros, 2 salas principais, que são tão grandes que poderiam ser 4, uma cozinha de época, uma sala de jantar com uma mesa enorme de madeira maciça, peça da qual eu sou apaixonada, e pisos de madeira rangendo em praticamente todos os cômodos. Há ainda um porão profundo, escuro e abafado, que sempre me causou arrepios e que você deve guardar em sua mente,
porque ele terá importância para o que vou relatar. No andar superior estão a maioria dos quartos, mas no térreo existem 3, em um corredor que dá direto em um antigo escritório. Esse escritório era usado por meus antepassados para tratar de negócios ligados à fazenda e até hoje guarda móveis velhos, documentos antigos e alguns objetos que, com o tempo, ganharam ares quase fúnebres. É um lugar onde raramente alguém entra, pois a atmosfera é pesada, como se algo nos repelisse dali. No entorno do casarão ainda existem 3 antigas senzalas. Elas não puderam ser demolidas devido ao tombamento histórico. Uma delas foi transformada em sala de jogos, onde há uma mesa de sinuca e outros passatempos. Outra virou uma espécie de depósito, onde guardamos feno, ferramentas e medicamentos para os animais. Mas a terceira permanece intocada, conservada exatamente como era no passado. Ali, as paredes ainda exibem marcas, correntes enferrujadas e algemas presas, como um lembrete brutal do sofrimento que aconteceu dentro delas. Essas construções, vistas de fora, parecem idênticas, sempre abertas, nunca trancadas, talvez como um gesto simbólico para permitir que aqueles que ali sofreram pudessem finalmente seguir em liberdade, se é que seguiram. Nossa fazenda possui também um lago de águas escuras e 2 cafezais enormes, cada um em uma extremidade da propriedade. Desde pequena, aprendi que aquela terra era bela e fértil, mas também carregava histórias que faziam parte de um passado sangrento, difícil de encarar. E é justamente nesse ponto que o sobrenatural começa a se manifestar. No ano de 2009, quando eu tinha apenas 6 anos, minha família se reuniu para as férias escolares. Passamos praticamente um mês inteiro na fazenda. Estavam lá meus pais, tios, avós, primos e até alguns amigos da escola. Era sempre uma festa quando todos se juntavam, com risadas, brincadeiras e uma alegria típica da infância. Mas naquela ocasião, algo diferente aconteceu. Depois de uma manhã inteira de brincadeiras no terreiro e algumas horas balançando na rede, meu primo Caio comentou: "Será que o café já está maduro no cafezal de baixo?" Eu, ainda criança, respondi que provavelmente não nos deixariam ir sozinhos até lá. Porém, pouco depois, minha mãe nos chamou para o almoço, e quando terminamos de comer, reunimos um pequeno grupo de 6 crianças. Montamos em cavalos sem avisar ninguém. Estávamos empolgados e despreocupados, como só as crianças conseguem ser. No entanto, meu avô nos viu e perguntou para onde estávamos indo. Caio, com a boca ainda manchada de arroz, respondeu: "Vamos chupar café, vô. A polpa é docinha." Meu avô, um homem sério e conhecedor de muitas histórias, que jamais revelou em detalhes, apenas assentiu com a cabeça e disse algo que ficou marcado em mim para sempre: "Se encontrarem algum escravo no cafezal, agradeçam pelo trabalho, peçam desculpas pelo passado e digam que ele já é livre para ir embora." Naquele instante, nós, mesmo ainda pequenos, entendemos que não era uma brincadeira. Todos já tínhamos ouvido histórias sobre a fazenda. Vozes no porão pedindo água, sons de correntes, arrastando trotes de cavalos fantasmagóricos durante a madrugada, barulhos de chicotadas cortando o silêncio, choros vindos de cantos escuros da casa e até relatos de pessoas que tinham levado tapas e empurrões dentro dos quartos. Com aquilo na cabeça, seguimos para o cafezal rezando baixinho para não encontrar nada. Quando chegamos, começamos a procurar os frutos maduros, mas só encontramos grãos verdes, alguns amarelados e outros ainda em flor. Já estávamos prestes a desistir, tristes, porque não chuparíamos nenhum café quando ouvimos uma voz. Era um canto baixo, masculino, em uma língua que não compreendíamos. Seguimos aquele som e, de repente, diante de nós, estava um pé de café completamente carregado de frutos vermelhos e maduros, como se fosse um presente.
Nos jogamos sobre ele, rindo e nos lambuzando. Até mesmo os cavalos pareciam participar da festa, mastigando os grãos caídos no chão. O canto, entretanto, nunca cessou, embora não víssemos ninguém por perto. Pensamos em levar os frutos para casa, mas ninguém havia levado baldes ou sacolas, e encher os bolsos poderia sujar nossas roupas. E se nossos pais descobrissem, as chances de apanharmos seriam grandes. Então combinamos. Amanhã a gente volta com um balde e traz bastante café. Assim fizemos. No dia seguinte, seguimos o mesmo caminho. Quando nos aproximamos, o mesmo canto masculino ecoava entre as árvores. Nos entreolhamos em silêncio, já sabendo que aquilo não era deste mundo. Então, vimos algo ainda mais estranho. Bem diante do pé de café carregado, havia um cesto de palha trançada, cheio até a borda de frutos maduros. O cesto tinha um acabamento peculiar, com as bordas retorcidas e uma alça feita de corda, como se fosse uma mochila rústica. Ficamos parados, sem entender, até que Caio, sem pensar muito, pegou o cesto. Foi nesse momento que o vimos. Poucos metros à frente, um homem de costas se abaixava para catar grãos caídos no chão. Estava perto dos cavalos. Como passaríamos por ele sem sermos notados? Meu corpo inteiro se arrepiou. Foi então que uma das meninas, Júlia, tomou coragem e gritou: "Ei, quem é você?" O homem se virou lentamente. Esperávamos um rosto deformado, algo apavorante, mas o que vimos foi diferente. Ele tinha a aparência de alguém comum, com a pele marcada por cicatrizes profundas no peito, como se vindas de chicotadas. Seus lábios estavam ressecados, suas mãos sujas de terra, mas ele parecia sólido, quase palpável. Nós sabíamos que não estava vivo, mas sua presença não era monstruosa, e sim triste. Perguntamos quem ele era, mas ele não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, passou a mão sobre as cicatrizes e me olhou diretamente nos olhos. Foi então que me lembrei das palavras do meu avô. Com a voz trêmula, mas firme, eu disse: "Nós sabemos o que você é. Você trabalhou aqui, não foi?" Ele assentiu com a cabeça. "Desculpe pelo que aconteceu no passado. Desculpe pelo que meus antepassados fizeram com você e com os outros. Somos gratos pelo seu trabalho, mas você já está livre. Não precisa ficar aqui mais, pode ir." Ao ouvir isso, lágrimas escorreram dos olhos de alguns dos meus primos. O homem esboçou um meio sorriso e então olhou para a garrafinha de água que eu carregava. Era daquelas infantis, com desenhos coloridos, das 3 espiãs demais. Perguntei se ele queria beber e ele novamente assentiu. Estendi a garrafa e ele pegou. O mais incrível é que, embora fosse visível, eu não sentia o atrito de suas mãos contra a minha. Mesmo assim, ele bebeu, engoliu a água e sorriu. Em seguida, nos agradeceu com um aceno discreto e desapareceu diante de nossos olhos, como se tivesse se dissolvido no ar. Nós ficamos em choque. Subimos correndo nos cavalos e voltamos para o casarão em silêncio. Quando chegamos, meu primo ainda carregava o cesto, mas estava pálido como um cadáver. Entramos na cozinha cambaleando e nossos pais perguntaram o que havia acontecido. Meu avô, ao ver o cesto, apenas disse: "Ele já se foi." Nós confirmamos com a cabeça. Contamos o que vimos e nossos pais ficaram aterrorizados. Perguntaram se o cesto era dele e nós dissemos que sim, mas garantimos que ele não nos fez nenhum mal. Pelo contrário, parecia apenas precisar de ajuda. Meu avô retirou os grãos do cesto e os colocou para secar, guardando o objeto no galpão. Nós, é claro, levamos bronca e ficamos de castigo por 3 dias inteiros. Nada de lago, nada de cavalos, nada de cafezal. Nossos pais disseram que tivemos sorte, porque poderíamos ter encontrado algum espírito malicioso e ter saído machucados. Hoje, olhando para trás, tenho certeza de que eles tinham razão. Passaram-se alguns dias e quando saímos do castigo, meu avô torrou aqueles mesmos grãos.
E posso afirmar com todas as letras que foi o melhor café que já provei na vida. Desde então, sempre que nos reunimos em datas festivas, Natal, São João, Páscoa ou Carnaval, passamos ao menos um mês na fazenda. Muitas coisas estranhas continuam acontecendo até hoje, e eu tenho certeza de que jamais deixarão de acontecer. Meu avô, infelizmente, já não está mais entre nós, mas sua sabedoria e seu respeito pelos mortos continuam vivos em minha memória. Esse é o meu relato. Eu sei que ele foi longo, mas precisava contar em detalhes para que vocês entendessem a dimensão do que vivemos. As marcas do passado nunca desaparecem por completo. Quando uma terra foi regada com sangue, lágrimas e dor, ela guarda essas impressões como cicatrizes abertas. Espíritos, memórias e energias podem se prender a esses lugares, revivendo ciclos de sofrimento que se arrastam mesmo após a morte. O que vivemos naquela fazenda foi um lembrete de que o passado não está enterrado. Ele caminha entre nós, pedindo voz, pedindo reconhecimento, pedindo libertação. O mais assustador não é o fantasma que vimos, mas a certeza de que muitos outros permanecem, invisíveis, aguardando que alguém finalmente diga: vocês podem ir. A casa pode ter sido apenas uma construção antiga com paredes carregadas de histórias. Mas o que realmente assombra não é o prédio em si, e sim a dor impregnada nele. Crianças que lutaram contra uma doença cruel talvez tenham deixado ali suas últimas emoções, e nós, por alguns anos, fomos testemunhas silenciosas de sua presença. Você também pode enviar seu relato para o e-mail na descrição. Até a próxima!